O nosso curso de mecânica quântica, seguindo com a nossa revisão de matemática para a mecânica quântica, e nós faremos agora o exemplo 2.6. Então, nesse exemplo, no item A, pede o seguinte, que se discuta a hermeticidade dos operadores. E os operadores são um operador mais o seu adjunto e vezes um operador mais o seu adjunto e I vezes um operador menos o seu adjunto. O item B da questão, ele quer que você encontre o adjunto hermitiano, encontre o adjunto hermitiano de f de A igual a 1 mais IA mais 3A ao quadrado vezes 1 menos 2IA menos 9A ao quadrado dividido por 5 mais 7A. Ok, e a C mostre que o valor esperado de um operador hermitiano é real e que de um operador anti-hermitiano é imaginário. Ok, então a gente pode voltar aqui um pouco, só para eu ver se eu coloquei valor esperado ou coloquei valor médio. Coloquei valor médio, né? Bom, o valor médio é a mesma coisa que o valor esperado, ok? Só que na mecânica quântica você vai ver mais valor esperado. Então vou deixar o valor esperado aqui, ok? Então o valor esperado do operador é o valor médio, que é isso aqui, como a gente mostrou aqui nesse exemplo, né? Ok, então o que a gente tem? Então vamos fazer a solução, né? Solução. Vamos para o A. Então no A ele quer que você prove, né? Ele quer que discuta, né? Ele não sabe se é hermitiano ou não. Ou seja, ele quer que discuta a hermeticidade, ou seja, se esses operadores são hermitianos ou não. Então vamos começar com um operador somado com o seu adjunto. É hermitiano? Né? Parece aquela brincadeira que tinha no... você joga o objeto na água, ele afunda ou não afunda, né? Ele é hermitiano ou não é hermitiano? Então, vamos descobrir se esse operador é hermitiano ou não. Ok, como é que eu sei se o operador ele é hermitiano ou não? O operador hermitiano, ele é autoadjunto. Então quer dizer que se eu fizer o adjunto dele, dá ele mesmo, né? Então vou dar um nome para esse operador. Você dá o nome que você quiser, chamar ele de B.
Só que eu preciso encontrar quem? Eu preciso do adjunto de B. Então isso aqui vai dar o adjunto disso aqui. Só que o adjunto da soma é a soma dos adjuntos, né? A adaga da soma é a soma das adagas. Então vai ficar aqui, ó, adaga, adaga, né? O adjunto da soma é a soma dos adjuntos. Então daqui eu tiro que o B adaga é igual a adaga, e o adjunto do adjunto de um operador é o próprio operador. A soma de operadores é comutativa. O produto não é comutativo, mas a soma é. Como ele é comutativo, isso aqui é a mesma coisa, obviamente, que A mais a adaga. Então daqui a gente conclui que o B adaga é igual ao próprio B. Então o B ele é autoadjunto. Se o B é autoadjunto, significa então que B é hermitiano. A gente vai ver que é importante saber esse hermitiano, porque se ele for hermitiano, todos os operadores associados com algum observável físico, né, seja alguma variável dinâmica que você possa medir, está associado a um operador, representado por um operador hermitiano, ok? Vamos seguir. Então, se eu somo um operador com ele mesmo, esse resultado sempre é um operador hermitiano. Agora, se eu somo ele com ele mesmo, eu multiplico por I. E aí? Então, vou fazer isso aqui agora. Eu vou trocar a letra, tá? Vou chamar nesse caso de C, ok? Então eu vou ter aqui chamar de C. Aqui eu vou chamar de C, só que aqui vai ser, tem um I agora multiplicando, né? Então agora vai ficar aqui I, né? Vou colocar aqui, ó. Então vai ficar preguiça, né? Então aqui vai ficar, ó, o adjunto do produto. Como aqui é só uma constante, né? Não tem problema, não precisa preocupar com ordem, né? Se fossem operadores ou vetor, eu teria que multiplicar de trás para frente, né? Como aqui é só um número mesmo, um número tanto faz, né? Posso colocar para frente, para trás, e pode passear livremente dentro da expressão, né? Num produto. Então, quem é... Vou colocar, depois eu substituo, para a gente fazer passo por passo, né? Depois, com o tempo, você vai decorando, não precisa mais fazer todos esses passos. Então, eu vou fazer aqui o e a adaga. Obviamente que, lembra que quando eu tenho um escalar, o adaga do escalar é o próprio conjugado. Então, isso aqui vai ficar o operador A, adaga, mais aqui o adaga do adaga, né? O conjugado do conjugado. Ok. E aí o conjugado de I e aí vou apagar aqui e fazer logo. Esse aqui
Eu acho que não é hermitiano, né? Eu vou deixar aqui que eu vou aproveitar isso aqui. O que é o I adaga? Quando eu tenho um escalar, um número complexo, é simplesmente o conjugado. E aqui vai ficar a adaga e o adjunto do adjunto é o próprio o adjunto, né? A adaga do adaga, o adjunto do adjunto é o próprio operador. Então daqui eu tiro o seguinte, ó. O conjugado de I é menos I. Então aqui eu vou ter, posso escrever como A mais a adaga. Isso aqui é o que então? Menos I menos C, na verdade, né? Porque isso é menos I vezes isso aqui é o C, então é menos C. Então C não é hermitiano, né? C ele é anti-hermitiano, porque quando eu faço a adaga ele dá o operador com o sinal trocado. Então quando isso acontece ele é ele não é hermitiano, mas não é só não hermitiano, ele é na verdade anti-hermitiano. Ok. E aí você tem esse outro operador aqui. E se fosse um menos vezes I. Então vou aproveitar aqui, né? Ok. Deixa eu evitar a fadiga, né? Vamos evitar aqui a fadiga. Então vou botar menos, ó. Só troca que tem um menos aqui. Que é o menos. Que é o menos. Que é o menos. Aqui é D. Aqui menos, né? Opa, aqui não posso trocar, né? Agora a gente vê, ó. Se eu posso trocar a posição deles dois, mas ao trocar a posição deles dois, eu vou ter que trocar o sinal de menos aqui, né? Tem que botar um sinal de menos na frente. Vai ficar menos, menos, vai dar mais. Né? E aí agora o D, né? Então esse D aqui é hermitiano. Ou seja, conclusão final, né? Ele quer que faça análise, né? Conclusão. A mais a adaga é I. I A menos a adaga são hermitianos, né? São hermitianos. Mais I A mais a adaga é anti-hermitiano. Ok? Ok, então vamos para o item B do exercício. O item B, ele dá aqui só antes de copiar, isso aqui na verdade eu não vou usar a notação que ele usa no livro não, que fica muito estranho, né? O que ele está fazendo aqui na verdade é um escalar F vezes A, e ele quer o adjunto hermitiano disso aí. Ok? Então vamos calcular o adjunto hermitiano. Que nem precisava, que já terminou aqui a... Ok? Então vamos colocar aqui quem é o adjunto hermitiano. Então o B, ele dá isso aqui, e ele quer o adjunto hermitiano. Então o adjunto hermitiano
disso aqui quem é? Opa, pera lá, na verdade desculpa, aqui é função mesmo. Olhando aqui o livro, né? Que é função. Só que, na verdade, o livro cometeu uma gafe aqui, né? Porque não dá para resolver isso aqui. Ele esqueceu de dar algumas propriedades, né? Então, como ele não deu, eu vou colocar as propriedades que faltou o livro dar, né? Bom, então aqui é uma função e uma função que são funções polinomiais, né? Ok? Inclusive a gente poderia desenvolver essas funções polinomiais, depois aplicar, ficaria bem mais simples de aplicar, né? Mas já que ele não deu aqui, eu vou mostrar algumas propriedades, né? Bom, a gente sabe que o comutador de dois operadores, AB, é AB menos BA, né? E aí, se esse comutador for igual a zero, quer dizer que AB é igual a BA, né? E se eu faço comutador de AM por AN, isso vai ser AM menos AN vezes AM. Mas nós vimos que se eu tenho um operador, né, elevado a M e a vezes um operador elevado a N, isso é um operador elevado a N mais M. Então isso aqui vai ser o operador elevado a M mais N menos o operador elevado a N mais M, que é a mesma coisa, né? Isso aqui é um número, que é soma de dois números é comutativa, então isso aqui é zero. Isso significa que, então, AM vezes AN é igual a AN vezes AM, ou seja, se eles são polinômios, eles comutam, né? Então, significa que se eu tenho aqui um polinômio, digamos, A mais BA mais C ao quadrado. Vou fazer até ao quadrado, porque lá só tem ao quadrado, né? E eu faço isso daí vezes M N A mais O, vou colocar o P para não pensar que é zero, né? Ao quadrado. Se eu faço isso daí, eu vou ter o que? Somatório, vou colocar aqui. Vou colocar, em vez disso, colocar A1 ou A0, A1, A fica melhor. E A2 que eu posso colocar na forma de somatório. É aqui B0, B1, B2. Então vai ficar somatório de AI elevado a AI, indo de 0 até 2. Isso multiplicado por somatório de BI ou BJ, né? J indo de 0 até 2, A elevado a J. Vai ficar dois somatórios, né? Multiplicando todos os termos aí. Vai ficar um somatório em I e um somatório em J. E aqui vai ficar então, os termos vão ficar AI, BJ, AI, AJ. Só que como a gente viu, esses dois aqui podem permutar, né?
Então posso escrever isso daí como somatório I de 0 a 2, somatório J de 0 a 2 de BJ. Aí posso trocar a ordem dos somatórios, se não for ensinada, né? E aqui fica AJ aí, que é exatamente produto de B0 mais B1A mais B2A vezes A0 mais A1A mais A2 ao quadrado. Ok? Além disso, eu posso ter se eu tenho um operador D, que é MA mais N, que vai ser D a menos 1. Isso aqui eu posso escrever como sendo M sobre N vezes A mais a identidade, né? Mais 1, mais o operador unidade. Então eu tenho que o inverso é 1 sobre N, o operador unidade, né? M sobre N elevado a isso é elevado a menos 1. E aí eu posso usar a seguinte expansão em série de Taylor, né? 1 mais x a menos 1 igual a 1 menos x mais x ao quadrado menos x ao cubo mais assim por diante. Então, fazendo isso aqui, eu vou ter 1 sobre n e vai dar, então, a identidade, né? Mais menos m sobre n a mais m ao quadrado sobre n ao quadrado vezes a ao quadrado menos m ao cubo sobre n ao cubo a ao cubo mais assim por diante. Obviamente que isso aí nada mais é do que um D0, né? Mais D1A mais D2 ao quadrado e assim por diante. Ou seja, também é o polinômio, né? E isso aqui, ó, percebe que não depende desse valor 2, né? Desse valor 2 e desse valor 2. Ele vale para qualquer n. Então, na verdade, quando eu multiplico dois polinômios, eles podem ser comutados, né? Posso comutar. Ok. Dito isso, agora a gente pode pegar a função. Então, pegando a função, que é essa aqui, eu posso copiar aqui, ó. E eu vou obter o seguinte, eu vou fazer aqui o conjugado, né, hermitiano, e com essa função é uma função real, isso aqui nada mais vai ser simplesmente o conjugado mesmo, né? E aí eu vou fazer o conjugado, né? Esse que a gente quer obter aqui, né? O conjugado hermitiano. Ou seja, vai ser o conjugado disso aqui. Tem que passar, vou fazer o seguinte, passar primeiro esse aqui para cima, né? Esse aqui passa para cima. Fica aqui vezes. Quando ele vai para cima, ele vai elevado a menos 1. Ok. E aí eu tenho então que o adjunto hermitiano, né, o adjunto dessa função vai ser, né, agora eu posso fazer aqui o adjunto.
Eu tenho que escrever de trás para frente, né? Então vai ser 5. O adjunto da soma é a soma dos adjuntos. E o adjunto de R$1 é o próprio real. Então fica 7, aqui é adjunto. A menos 1, né? Porque lembra que aqui tem uma outra propriedade, né? Que diz que, vou colocar aqui menos 1 e aqui adjunto. Eu posso permutar o expoente com a adaga. Fazer de trás para frente, o menos 2 e a menos... Mas como todos são polinômios, na verdade, eu não preciso trocar a ordem, né? Eles poderiam ficar na ordem que eles estavam mesmo. Aqui a adaga. Mais 3a ao quadrado, adaga. Ok? Só que lembrando que, como eu falei, né? Eles nem precisariam mudar de ordem, porque eles são aí polinômios do mesmo operador, né? São polinômios aí do mesmo operador. E aí, quando eles são polinômios do mesmo operador, como a gente provou, eles comutam. Então, isso aqui aí é f de a. Eu vou deixar esse como aqui mesmo. Ficaria 1 menos. E aí o adjunto da soma é a soma dos adjuntos. Aqui vai dar mais 2i, né? Adaga. Mais 9 ao quadrado. E o adaga pode mudar de posição, né? O expoente pode mudar de posição com a adaga. Vezes o que aqui? 1. Vai ficar adjunto desse, mais o adjunto desse. O adjunto de 1 é 1 mesmo. O adjunto disso aqui é o que? Menos. E a adaga. E aqui ficaria o que? 3 ao quadrado. Posso trocar a ordem, né? Então fica a adaga ao quadrado. E esse daqui que estava aqui, eu posso jogar ele lá para o começo, né? Porque como eles são polinômios, eu posso permutar. E aí, como ele vai para o começo, e eu posso trocar de novo, né? A posição desse aqui, ó. Então ficaria aqui menos 1. E aqui o adaga, né? Vou deixar aqui, ó, o adaga. Menos 1. Mas ele pode trocar a posição. E aí, então, quando trocar a posição, vai ficar menos 1 e eu posso passar para baixo. Então vai ficar 5 mais 7 a adaga, né? Vou colocar aqui para ficar claro, para ficar fácil de entender. Então aqui vai ficar vezes. Esse aqui eu passei lá, mudei a ordem. Então vai ficar 5 mais 7a. Aqui a adaga menos 1. Eu vou copiar mais uma vez. Tiro menos 1, joga para baixo. E fazendo a adaga, fica 5. Uma adaga de 5 é 5. E fixo aqui. Ok. E aí dá isso aqui. Ok. Só que aqui é menos 9, né? Tá? Menos 9. Tudo certinho. Então, uma questão bem complicada, mas inclusive
Você nem precisava mudar a ordem aqui, né? Porque eles são polinômios de um mesmo operador. Então vamos continuar. Falta agora apenas aqui o C, né? Então mostre que o valor esperado de um operador hermitiano é real e que o de um operador anti-hermitiano é imaginário. Ok? Então vamos supor que eu tenha um operador H hermitiano. Hermitiano quer dizer que ele é o quê? Ele é autoadjunto, ele é igual ao seu adjunto. Eu vou pegar esse operador e o que eu vou fazer com ele? Ele quer que prove. Ele prove o que mesmo? Esqueci. Quer que prove que o valor esperado é real, né? Então, se o operador hermitiano, ele diz que o valor esperado é real. Então, vamos tentar provar. Então, quer dizer que eu tenho que o valor esperado desse operador é psi, faço um sanduíche aqui, né? E divido por psi. Pronto, esse é o valor esperado desse operador hermitiano. Nós sabemos que eu posso simplesmente inverter isso aqui, né? Posso inverter essa ordem, né? Quando eu inverto essa ordem, só que eu tenho que colocar o quê? Quando eu inverto a ordem, aqui fica complexo conjugado e aqui fica o adjunto, né? Essa propriedade geral, né? Quer dizer, se eu tenho um operador aqui qualquer, A, ele é igual que a adaga e aqui conjugado. Então o que a gente vai ter? Que o valor esperado de H vai ser o quê? Vai ser psi H psi complexo conjugado. E aí, o que a gente observa então? Eu tenho que isso aqui é um número, isso aqui é um número, né? Só que, obviamente, que um é o complexo conjugado do outro, né? A gente observa aqui claramente, né? Até porque o conjugado desse aqui, né? Também eu posso inverter em cima e posso inverter embaixo. Só que invertendo embaixo não muda nada, né? Ou seja, ele é um número real já, né? Esse aqui já é um número real. Então quer dizer que isso aqui significa que esse de baixo aqui, ó, é o conjugado desse, né? Isso aqui o que é? Isso aqui é o conjugado de H. Então significa que resumindo, o H é igual ao conjugado de H. Só que isso aqui é um número real, né? Um número real. E aliás, é um número, né? É um escalar. O valor isso aqui é um escalar. Mas, como ele é igual ao seu próprio conjugado, então quer dizer que esse escalar é um número real. Por outro lado, né? Se ele é anti-hermitiano, o que vai acontecer? Por outro lado, se ele é anti-hermitiano, digamos que ele é chamado de A.
Digamos que se A é anti-hermitiano, então vai ser menos A adaga, né? Ou A adaga igual a menos A, né? Então, quando eu quando eu inverto, quem é o A adaga? O A adaga é igual a menos o H, né? Então vai ter um menos aqui na frente. Então aqui vai ter um menos na frente. Então quer dizer que o conjugado inverte o sinal. Olha, se eu tenho um número complexo, A mais BI, aí eu vou e faço o conjugado. Quando eu faço o conjugado, inverte o sinal. Menos BI. Então significa que o quê? Aí eu digo que o Z é igual a menos Z conjugado. Então isso quer dizer que A mais BI é igual a... Troco o sinal disso aqui, ou seja, fica menos A mais BI. Então daqui eu concluo que A igual a menos A e B igual a B. A igual a menos A significa que o A é igual a zero. Única pessoa que é igual ao seu simétrico, o único número real que é igual ao seu simétrico é o zero. Então, o resultado aqui é que o Z ele é igual a BI, ele é imaginário. Então quer dizer que toda vez que eu tenho um número que é igual a menos o seu conjugado, é porque ele é imaginário puro. Toda vez que ele se o número ele é igual, então o Z minúsculo aqui, ele é igual ao seu conjugado, o que eu vou ter? Eu vou ter que, digamos que ele é A mais BI. A mais BI conjugado. A gente sabe que ele é real, né? Quando o número complexo igual ao conjugado, esse número é real. Mas aqui é fácil ver, porque vai ficar A mais BI e o conjugado dele é o quê? A menos BI. Então vai ficar daqui que A igual a A e B igual a menos B. Daqui eu tiro que o B é igual a zero. Então daí eu concluo que o Z é igual a A, ou seja, ele é real. Então todo número que é igual ao seu conjugado é um número real. Todo número complexo que é igual ao seu conjugado é um número real. Todo número complexo que é igual a menos o seu conjugado é um imaginário puro. Ok? Então daí a gente conclui que todo operador hermitiano tem valor esperado real. E todo operador anti-hermitiano tem valor esperado imaginário puro. Esqueci de substituir aqui, tudo é A agora, né? A e A, ok? E agora, uma outra definição é a definição de operador de projeção. Operador de projeção. E o que é um operador de projeção? Então, a definição de operador de projeção
é que ele é um operador hermitiano igual ao seu próprio quadrado. Então, é um operador hermitiano igual ao seu quadrado. Então, se eu tenho aqui o operador de projeção, ele é hermitiano, primeira coisa, né? E além de hermitiano, ele tem que ser igual ao seu quadrado, ou seja, o quadrado dele é igual a ele mesmo. Quando isso acontece, a gente diz que o operador é um operador de projeção. O exemplo mais simples de operador de projeção que a gente tem é o operador unidade. Então, aqui, o operador unidade é um operador de projeção. Por quê? Quem é o adjunto hermitiano do operador? É ele próprio, né? Isso é bem fácil da gente perceber, né? Ok? E para a gente provar isso, basta a gente escrever isso aqui, ó. Tenho psi, aqui eu boto o operador unidade, né? Φ. O que acontece quando eu inverto? Coloco psi e Φ. Aqui tem que ficar conjugado e aqui tem que ficar o adjunto. Essa aqui é geral, você funciona em qualquer situação. Então, dessa propriedade aí, o que eu observo? Ok? Bom, isso daqui eu posso reescrever, né? Eu vou copiar aqui, vou colar. Eu posso reescrever isso aplicando isso aqui em cima. Aplicando isso aqui em cima, o I vezes o cat Φ dá o próprio cat Φ. Só que aqui eu posso aplicar aquela outra propriedade, né? Que eu posso trocar a posição aqui. Colocar o Bra-Φ cat Psi. Mas eu preciso colocar aqui o conjugado. Só que aqui eu posso dizer que isso aqui é I Psi. Porque quando eu multiplico I por qualquer coisa, continua dando a mesma coisa, não altera nada. Né? Então, posso fazer isso daí. Né? Isso aqui, na verdade, é uma coisa assim, né? Então, isso aqui pode atuar em cima desse aqui, que vai dar Psi do mesmo jeito. Então, claramente, isso aqui está correto. Posso colocar aí o I à vontade, onde eu quiser, né? Porque ele não altera nada. Agora, se eu comparo o lado direito com o lado esquerdo, o que eu concluo? Comparando o lado direito com o lado esquerdo, a gente conclui que o I é igual ao I adaga. E daqui a gente conclui que I é hermitiano. Ok, então o operador unidade, ele é hermitiano. Só que eu preciso provar ainda que ele ao quadrado é igual a ele mesmo. Então, a segunda parte.
Para provar que ele é um operador de projeção, eu preciso provar que o i ao quadrado é igual a ele mesmo. Ora, se eu pego o i e jogo quem é o i ao quadrado em cima de psi, é igual a i psi. Só que isso daqui o que que é? Isso daqui é o próprio psi. Então vai ficar i sobre psi. Só que o i sobre psi é o próprio psi, né? Mas nem precisa fazer, daqui já concluo o que eu queria, ó. Que a gente conclui que o i ao quadrado é igual ao i. Conclusão final: i é um operador de projeção. Ok? Então é isso. Então, um exemplo de operador de projeção é o próprio operador unidade. Então vamos dar continuidade falando das propriedades do operador de projeção. Então, as propriedades que a gente tem para o operador de projeção são o operador de projeção, eles é o produto de dois operadores de projeção, P1 e P2, que comutam. Então eles têm que comutar, né? Também, então não é qualquer produto, né, de operador de projeção. Tem que ser dois operadores de projeção que comutam. Também é um operador de projeção. Então quer dizer que se eu tiver esse operador aqui, ó, vou chamar de P3, que é o produto de dois operadores de projeção. Se eles comutarem, P3 também é um operador de projeção. Por quê? Porque eu posso fazer P1, P2, adaga. Isso vai ser igual a P2, adaga, P1, adaga, né? A gente inverte aqui, ó. Como eles são operadores de projeção, eles são hermitianos. Então isso é P2, P1. Só que o que? Só que eles comutam. Como eles comutam, então é igual a P1, P2. Então daqui a gente conclui que P3, aqui ó, adaga é igual a P3. Ok. Ok, só que a gente precisa mostrar também que P3 ao quadrado é igual a P3, né? Então vamos fazer aqui. Ou seja, eu tenho que ter então P1, P2 ao quadrado. Tem que mostrar que isso é o quê? Isso é obviamente P1, P2, P1, P2, né? Só que a gente pode permutar esses caras, né? Então eu posso permutar esses dois aqui, né?
escrever como P2, P1. E aqui ficaria P1, P2. Aliás, estou fazendo besteira, né? É só permutar no meio que já está tudo separado. Ó. Permuta aqui, fica P1, P2. Aqui tem P1, P2, acabou. Né? Que vai ficar aí o que? P1 ao quadrado, P2 ao quadrado. A gente sabe que isso aí é o que? Isso daí, né? É igual, então, ó, vai ficar P1 vezes P1, P1 ao quadrado, P2 vezes P2, P2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que P1, P2 ao quadrado, né? E aí o resultado disso quem é P1, P2? É P3. Então aqui a gente conclui. Aliás, estou fazendo besteira de novo, né? Aqui o que a gente quer concluir é que vai ficar P1 ao quadrado, P2 ao quadrado. Só que quem é P1 ao quadrado? É P1. Quem é P2 ao quadrado? É P2. Então pronto, a gente provou que se P1 e P2 são operadores de projeção que comutam, então o produto P1 vezes P2, que eu chamei aqui de P3, ele também é um operador de projeção. Então implica que P1, P2, P3 igual a P1, P2 é um operador de projeção. O operador de projeção tem que ser hermitiano e o quadrado dele tem que ser igual a ele mesmo. Ok, então aqui dando continuidade, o que a gente vai ter que ver outras propriedades, né? Outras propriedades que a gente vai ter são a soma de dois operadores de projeção em geral não é um operador de projeção. Ok? Então, eu tenho P1 mais P2. Vou fazer a mesma coisa lá, né? Operador P3. Então, vamos ver o que acontece quando eu tenho que quando eu faço o adjunto. Isso vai ser P1 adjunto mais P2 adjunto, que vai dar P1 mais P2. Logo, ele é hermitiano, que está ok. Tá? Ou seja, P3, o adjunto de P3 é o próprio P3, ele é hermitiano. Agora, vamos pegar o que acontece se eu fizer P1 mais P2 ao quadrado. Tem que dar P1 mais P2, né? Então vai ficar P1 mais P2 vezes P1 mais P2. Isso vai dar o quê? P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado. Vou colocar na ordem, né? Mais P1, P2 mais P2, P1 mais P2 ao quadrado. Ok? Vai ficar bonitinho aqui. Agora, isso dá P1 mais P2. Vamos ver. Se eu desenvolvo isso aí, esse primeiro aqui é P1, né?
Devia ter deixado como estava, amigo. Fica mais organizado. Eu vou deixar aqui para cá, para ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui, ó, mais P2 ao quadrado. P2 ao quadrado é o próprio P2, né? Porque ele é operador de projeção. P1 e P2 são operadores de projeção. A gente quer saber se o P3, que é a soma, é operador de projeção, né? Certo? É a mesma coisa que a gente teria que fazer aqui, né? A gente está supondo aqui, nesse problema, que P1 e P2 são de projeção. Então, P1 a mesma coisa vale para o 2, né? E P2 é igual a P2 igual a P2 ao quadrado, né? Estou supondo que os dois são operadores de projeção. Mas a soma é... Você tem dois operadores de projeção. Ele diz que, em geral, a soma não é, né? Então, estou partindo... Tem dois operadores de projeção, que é o que ele fala aqui, né? A soma de dois operadores de projeção. Então, estou fazendo a soma de dois operadores de projeção. Então, P1 e P2 são operadores de projeção. Só que aqui tem o termo P1, P2 mais P2, P1. Por que em geral não é? Porque a única forma, né? Então, para que ele seja, para que P3 igual a P1 mais P2 seja um operador de projeção, devemos ter... O que a gente deve ter? P1, P2 igual a menos P2, P1. Que aí cancelaria esse termo. E aí sim, P1 mais P2 ao quadrado seria P1 mais P2. O que, em geral, não ocorre. Então, isso é um caso muito específico, né? Fora esse caso muito específico, em que P1, P2 é igual a menos P2, P1, isso significa que a soma de dois operadores de projeção não é operador de projeção, a menos que P1, P2 seja igual a menos P2, P1. Outra propriedade é que ele diz que se dois operadores de projeção são ortogonais, o produto... dois operadores de projeção são ortogonais se o produto deles for zero. Ok? Então, isso aí, na verdade, é uma definição, né? Definição. Nós não temos essa definição de operadores ortogonais, né? Então, operadores ortogonais, a gente tem vetores ortogonais, né? Estados ortogonais, mas operadores ortogonais não. Então, a definição que a gente tem aí é que dois operadores de projeção são ditos ortogonais. Isso aqui é uma definição, tá? Ele está definindo que são operadores ortogonais quando o produto deles é nulo. Igual a zero. Ou seja, P1 e P2 são ortogonais
essa afirmação é equivalente a dizer que o produto de P1 por P2 é igual a zero. Okay? São duas afirmações equivalentes. Bom, outras propriedades. Uma outra propriedade que a gente tem é a soma de operadores de projeção mutuamente ortogonais, cadê aqui a borracha? Ortogonais, a soma de operadores de projeção mutuamente ortogonais é um operador de projeção. Então a soma em geral não é, né? A soma em geral não é. Mas se os operadores forem mutuamente ortogonais, aí essa soma é. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, eu vou chamar de P. P1 mais P2 mais P3, né? Então, onde todos esses operadores aí são operadores ortogonais, né? Bom, o que você vai ter? Se eu faço, é bem fácil demonstrar isso, né? Porque, ó, todos eles, ou seja, PI adaga é igual a PI, que é igual a PI ao quadrado, né? Ou seja, todos eles são operadores ortogonais. Então, quem vai ser... eu tenho que provar que o P adaga é igual a P. Então, vamos provar. Quem é o P? É igual a... Quem é o P adaga? P1 mais P2 mais P3 mais adaga. Ora, isso aqui... o adjunto da soma é a soma dos adjuntos. Então quer dizer que só que eu sei que o que? Como todos eles são operadores de projeção, vale isso aqui, ó. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a P1 mais P2 mais P3 e assim por diante. Ou seja, o operador soma dos operadores, ele é hermitiano. Ok, provei que ele é hermitiano, mas eu tenho que provar ainda que o quadrado dele é igual a ele mesmo. Quem é P ao quadrado? Vai ser P1 mais P2 mais P3 mais ao quadrado. Quem é isso daí? Isso daqui vai ser igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado mais P3 ao quadrado mais os termos cruzados, né? Aí você pode fazer essa conta, né? Vai dar um trabalhinho aí para fazer. São infinitos, na verdade, aqui, né? Não sei quantos são N. Mas o importante é saber que isso aqui, na verdade, é fácil de escrever. Porque aqui, na verdade, vão ser os termos cruzados. Mais os termos cruzados. Vai ficar mais P1 mais I, né, P4, assim por diante, mais os termos cruzados. Ou seja, vai ficar assim, P ao quadrado. Vai ficar P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, mais P3 ao quadrado, e assim por diante. Né? Mais Pn ao quadrado. E os termos cruzados são o quê? P1, P2, mais P1, P3, mais assim por diante, mais P2,
P3 mais... né? Aqui aí tem um coeficiente, lá sei, vai ter aqui um A, vou colocar aqui um A, vou colocar aqui A12, só para ficar A12, ó. Esse daqui vai ter algum coeficiente aqui que é um A13. Eu não estou preocupado em fazer essas contas, até porque é ruim, porque é infinito aqui, né? Infinito não sei quantos são. O importante é que eu sei o seguinte, que ele disse que todos eles são mutuamente ortogonais. O fato de ser mutuamente ortogonais, qual é a definição? É que o produto quando são diferentes, né, dá zero. Então, isso daqui vai dar zero. Isso daqui vai dar zero. Todos os termos cruzados vão dar zero. O que vai sobrar? P ao quadrado é igual a P1 ao quadrado mais P2 ao quadrado mais P3 ao quadrado. Então, P ao quadrado é igual a P1 mais P2 mais P3. Isso implica que P ao quadrado é igual a P. Né? Logo, então, tem o que? P adaga é igual a P, que é igual a P ao quadrado. Né? Isso implica que o que? P é um operador de projeção. Ok. E a gente tem o exemplo 2.7. Exemplo 2.7. E o exemplo 2.7 diz o seguinte: prove que psi na verdade, né? Desculpa. Psi é um operador de projeção apenas quando psi é normalizado. Então, vamos lá. Então, isso aqui, ó, o BRAPSI, CAT-PSI, ou melhor, esse CAT-PSI, BRAPSI, o CAT-BRA, né? Ele é um operador de projeção. Então, vamos ver lá. Vou chamar aqui de P. A gente tem que provar que esse operador aqui... O que eu tenho que provar primeiro? Que isso aqui é igual a isso aqui. Provar que ele é hermitiano. Então vamos provar que ele é hermitiano. Então, fazendo o hermitiano aqui, né? Ou seja, eu vou fazer hermitiano disso aqui. Fazer o, desculpa, adjunto hermitiano, né? Provar que ele é hermitiano, faço o adjunto hermitiano. Provar que ele é hermitiano, faço o... Tem que fazer o adjunto, né? O adjunto hermitiano. Se for autoadjunto, ele é hermitiano. Ok, e aí vai ficar... Vou de trás para frente, né? Então, aqui vira... O que era um BRA vira um CAT, e o que era um CAT vira um BRA. Então, tem aí o CAT-BRA, vira esse CAT... O CAT-PSI, BRA-PSI, vira CAT-PSI, BRA-PSI, que é igual ao próprio P. Beleza, então ele é hermitiano. Próximo passo, tem que provar que o P ao quadrado é igual a P. Ora, eu sei que o P é isso aqui, né? Quem é o P ao quadrado? P ao quadrado é isso daqui. É P vezes P, né?
é P vezes P. Ou seja, vai ser cat psi bra psi, cat psi bra psi. Esse cara aqui do meio, ele é um número. Isso aqui é um número, né? Que eu posso chamar, sei, aqui de A. Ele é um número complexo, né? Vou chamar de lambda aqui. A gente está usando, chamar de C. Então eu posso dizer que P ao quadrado é igual a C. Posso jogar para fora, né? Como ele é uma constante. Posso colocar, se eu quiser jogar para o lado direito, jogar para o lado esquerdo, jogar para onde eu quiser. Ele é só uma constante, não é só um númerozinho que está multiplicando. Posso jogar ele para onde eu quiser, ele pode ir, né? Se for um operador, não, né? Mas se for um número, eu jogo para onde eu quiser. Então eu jogo para cá, esse número complexo, e aí sobra isso aqui. Ou seja, então ele é igual a CP. Então não bate lá, né? Qual é a condição para que... O que eu preciso para que ele seja... para que P seja um operador de projeção, ou seja, o que é o operador de projeção? P ao quadrado, né? P ao quadrado igual a P, né? P igual a P adaga igual a P, que é igual a P ao quadrado. Qual é a condição, então? Devemos ter... É só fazer esse C igual a 1. Então, o C, que é isso aqui, tem que ser igual a 1. Ora, se isso aqui é o módulo ao quadrado, módulo ao quadrado igual a 1, significa, então, que isso quer dizer que isso aqui é normalizado. Está normalizado, né? Está normalizado. Ou seja, o módulo dele é 1. Né? Ok? Está normalizado, né? Tanto faz. Ou seja, o módulo dele é igual a 1. Então está provado aí. Então ele só é isso aqui, na verdade, né? Então só é operador de projeção se o psi for igual a... O módulo de psi for igual... A norma, né? De psi for igual a 1, se ele estiver normalizado, né? Se esse produto aqui, que é a norma ao quadrado, for igual a 1. Ok? Bom, o vídeo já ficou muito longo, vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula.